TV Nova. Eleições 2024, TV Nova de olho no voto. Estamos a poucos minutos para terminar a eleição de 2024. Na verdade, meia hora, 30 minutos, Valesca Andrade, para as urnas, as sessões encerrarem a votação. Na verdade, não literalmente encerrar na hora. Não é porque às vezes tem gente ainda esperando e pode se prolongar um pouquinho ainda para finalizar cada sessão. E daqui a mais ou menos, depois que fecham as sessões, se encerram mais ou menos meia hora, 40 minutos, uma hora para sair a primeira rodada dos números, dos resultados, né, nas todas as cidades, de modo geral. Pois é. E ao longo desta tarde estamos então levando informação da eleição aqui no Grande Recife, no interior, e também debatendo aqui os assuntos com os amigos e as amigas que estão aqui nos ajudando a levar a vocês as informações. E há pouco debatemos o diálogo e agora vamos debater as mulheres e a política. Já que a Valesca está aqui comigo nesta tarde, dividindo aqui a apresentação, né? Por favor, fique à vontade, Valesca, para apresentar as nossas convidadas. Pois é, olha só, gente, nosso assunto hoje é falando sobre mulheres e política, né? E aí nós temos aqui várias convidadas. Aqui ao meu lado tá a Raquel Lins, Maria Júlia, desculpa, já comecei errando, né? Maju Leonel, pode ser assim? Pode ser. Advogada especialista em direito eleitoral, bem-vinda. Muito obrigada. Viu? Aí do seu ladinho, ó, tá a Janine Calisto, que é psicóloga. Janine E a Raquel, né, Lins, cientista política. Bem-vindas. Obrigada. E que bom que a gente está aqui para falar de um assunto tão importante no dia de hoje, né? Estava aqui fazendo uma pesquisa, minha gente, e olha só, o voto feminino, o direito do voto feminino no Brasil, ele aconteceu em 1932, né? E logo de início, só poderia votar as mulheres que eram casadas e com autorização do marido, né? Ou então viúvas ou solteiras que tivessem, né, a sua independência financeira. Como a gente explica isso, minha gente? E assim, se você for parar para pensar, bem recente, né? Bem recente. A gente fala em 1932, na verdade a gente está falando... Menos de 100 anos. Exatamente, no século passado. Eu diria que o grande desafio desse século, né, a gente está no século XXI, ele está muito relacionado a gente superar a desigualdade de gênero. Isso. E é muito forte, né? E não só na política, em tantos cenários, mas hoje a gente entende que na política realmente o quantitativo de pessoas, mulheres que se colocam à disposição para a política ainda é muito pequeno. Por mais que as pessoas coloquem essa ideia de, olha, as mulheres não têm interesse, porque existe um percentual bem alto, inclusive, né? Fala mais de 50%. Disso, né? Isso. Política não é coisa para mulher. Isso, exatamente, né? Mesmo essas eleições de 2024 foram apenas 35% das prefeituras do país que tiveram uma candidata mulher. E nas outras prefeituras, né, o executivo, onde teve pelo menos dois candidatos, só teve dois candidatos disputando o pleito, toda a população teve que escolher apenas entre 70% dos pleitos foram apenas dois homens, né, nesses casos onde não havia nenhuma mulher. Verdade. Né? Então isso é muito preocupante mesmo. A Maju lembra também que nós temos a primeira governadora eleita, né? Exatamente. Porque assim, né? Embora se diga, não, porque a mulher não tem interesse, a mulher não... Na realidade, é como se foi colocado aqui. A gente tem um tempo muito recente do voto feminino, né? Da mulher, ela poder votar, só que ela ainda poderia votar dentro de um contexto em que um homem, ou seja, um homem, um sujeito racional, ele poderia conferir àquela mulher, determinar com a quem aquela mulher iria votar, né? Aquela mulher, ela não tem, nesse período histórico, a gente está falando de uma mulher que ela ainda é completamente silenciada e validada por um homem, né? Que era, no caso, o seu marido. Então, a gente tem que sempre pensar, né, nessa transição, e o direito, ele incorporou muito bem isso, né, ele formalizou muito bem isso, em que eu tinha um homem, um pai, que ele entregava aquela filha para um outro homem, né, num casamento, e essa transição era sempre porque a mulher, sem um homem ao seu lado, ela não conseguiria ser validada, né, legitimada e etc. Então, assim, a política,
como qualquer outra função que ela se destine à esfera pública, ela sempre foi vista e foi colocada para o homem, né? Que o homem ele tem a potencialidade de assumir pela sua capacidade de racionalidade. Enquanto a mulher, como sujeito emotivo, aquela mulher ela não teria racionalidade suficiente para estar ocupando esses espaços de poder. Então, para você quebrar isso, mesmo que com o poder do voto, para a inserção dessa mulher na política, a gente ainda tem que quebrar muita coisa, né? Com certeza. Hoje nós temos no TSE também uma mulher dirigindo outro poder, que é o poder judiciário, não é isso? Isso. E já é um avanço recente, vamos dizer assim. Houve essa preocupação de que no espaço judiciário houvesse também essa inserção das mulheres para que também esse avanço, né, pudesse ser garantido no âmbito do Poder Judiciário. Então, mesmo, por exemplo, os casos de violência eleitoral que nós temos agora vão passar pelo crivo, né, da avaliação de gênero dentro dos casos, que já é um olhar inovador aí do Judiciário que surgiu recentemente. Então, isso é muito importante já também para a gente ver, avaliar os casos que não são poucos, né? São as mulheres as mais violentadas ao longo do processo eleitoral. Com certeza. A gente, quando fala de enfrentar desafios, nós, mulheres, a gente bate muito em relação a toda a nossa história, né? Toda a nossa cultura. Quando a gente fala de mulher na política, eu acho que uma barreira também muito grande é em relação às várias tarefas que a mulher vai ter que ter, né? Como é que se consegue administrar? Como é que uma mulher que vai ocupar um cargo político de tanta importância, né, consegue administrar um trabalho, consegue administrar um lar, consegue administrar a maternidade, né? Verdade. Por que esse é mais difícil para a mulher, né? É mais difícil em todos os sentidos, né? Eu acho que a partir do momento que a mulher também se torna mãe, é um desafio que a gente vai pontuar isso depois de um determinado momento, que é fora da curva. E você conseguir administrar tudo isso é um desgaste emocional, você ter um equilíbrio de uma saúde mental e que hoje em dia a gente vê que esse equilíbrio ele não é um equilíbrio que a gente consiga ter muito rápido. Sim. Né? É por isso que eu, por exemplo, como na experiência da ciência política, os países que realmente avançaram, como o México recentemente, de conseguir 50% nos cargos, né, tá no Congresso equilibrado, eles de fato avançaram através da reserva de vagas mesmo. Então, reservar 50% para o preenchimento feminino. Porque se a gente esperar todos esses aspectos culturais evoluírem, vai demorar muito, né? A conta já ultrapassa 100 anos. Exatamente. Então, é muita coisa que a gente tem que superar para que consiga inserir minimamente essas mulheres nesse espaço. Inclusive, mesmo no ambiente político, você está num partido, é necessário que haja mentoria, que haja treinamento, a parte da oratória. Então, todos esses acessos a recursos, aos recursos de campanha, para que a mulher possa, de fato, fazer uma boa campanha, se promover, ele também não é realizado. Ele também há essa injustiça na distribuição dos recursos eleitorais para campanhas femininas. Perfeito, Raquel. Só fazendo um complemento a isso, é importante a gente salientar que isso é independente de partido de direita, de partido de esquerda, porque mesmo que a gente tenha, por exemplo, partidos em que eles tenham uma pauta de maneira genérica, muito progressista, no dia a dia dessa política, muitas vezes, essas demandas que as mulheres elas teriam por todo esse cerceamento histórico, acaba que não é preenchido, porque, por exemplo, a gente falou aqui da maternidade, né? A maternidade, embora todo o peso, abre e fecha aspas da palavra, tá? Fique em cima da mulher, a gente sabe que o homem, ele também teria que ter, se a gente tivesse uma paternidade equilibrada com a maternidade, a mulher não estaria sobrecarregada. Mas, enfim, então, por exemplo, quando a gente fala de mulher com acesso à política, não basta que aquele partido, ele tenha, por exemplo, uma cota para candidatas. Uma cota X de mulheres. A gente precisa que aquele partido, ele garanta... Como acontece na teoria, né? Exatamente. Ele dê subsídios, né? Exatamente. Que ele, por exemplo, ele tem um espaço para levar crianças no momento das reuniões políticas, que ele consiga construir uma base ali para que aquela mulher, ela de fato possa fazer política. Porque se a gente não pode fazer a política, se a gente tem tantas regras, não adianta você chegar para mim e falar assim, agora você quer ser candidata, e toda essa
essa preparação, né? Porque toda essa preparação, ela exige materialidade. E, infelizmente, muitas vezes a gente não tem isso. Os espaços políticos, eles são feitos de homens para homens. Uma coisa tão gritante e que demonstra isso, até pouco tempo atrás o Congresso não tinha sequer um banheiro para mulheres, né? Então, todo o espaço era como se hostil, vamos dizer assim, às mulheres. As poucas políticas que nós temos lá, até a Tabata Amaral e outras, chegaram a ser a Raquel Lira, né, que foi lá participar de alguns debates. Então elas tiveram que se identificar, reforçar a identificação. A Tabata chegou a falar que eu fui bloqueada uma vez na entrada. Então são ambientes que, de fato, até para a mulher que entra lá, ela sabe que vai ser um conjunto, uma série de violências. Né? Gente, por favor, tira esse BG, por favor, aqui no final, porque, né? Esse BGzinho, só pra gente conversar aqui tranquilo e calmo. Janine, por que a gente tem que estar o tempo todo provando a nossa capacidade? Por que a gente tem que estar... Isso eu não falo só no meio de política, não, tá? Isso eu falo em todo o processo que a mulher se propõe a trabalhar, né? Num cargo que ela galgue assim, vamos trazer para o meu meio um gerente de comunicação, né? Sim. Por que toda hora a gente tem que estar provando que nós mulheres somos capazes de fazer o mesmo cargo, de repente, que é exercido por um homem? E existe uma diferença salarial gritante. Sempre tem, ainda hoje. Sempre tem, exato. Existe uma questão cultural aí que é muito forte ainda. Da posição da mulher, ela ser vista de fato como a maternidade, né? Aquela pessoa que vai estar ali cuidando dos filhos, da casa. Uma figura frágil também, às vezes. Exato, né? Da fragilidade, né? Quem sai de casa para estar trazendo o sustento e a alimentação, de fato, é o homem. O provedor é o homem. Isso, exato. Além disso, né? Essa questão socioeconômica também, embora a gente entenda que o cenário econômico ele não é um fator principal nessa disparidade. Como você colocou muito bem, não é só o cenário político que traz essa diferença, né? Dentro do empresariado a gente percebe, inclusive, que são muito mais homens do que mulheres assumindo empresas, estando à frente de uma empresa, assim como também, muitas vezes no cenário político a gente consegue identificar isso e existe, a própria política ela já traz uma exposição, é uma vida muito exposta, é uma vida que você acaba tendo uma fragilidade ainda mais potencializada. Então, quando você vai para o cenário feminino, além de todas as tarefas e responsabilidades emocionais, você trouxe um ponto que é bem importante, que é a questão da saúde mental. Então, a gente precisar se preparar para essa saúde mental, ela faz toda a diferença. Então, imagina que além de todas as tarefas que essa mulher tem, emocionalmente, como ela é vista como fragilizada, ela ainda tem que ter esse momento, esse posicionamento, né? Porque eles trazem muito com o poder, muito associado ao poder. É engraçado a gente fazer essa comparação, porque quando a gente se coloca no lugar de ter o mesmo cargo, né, que um homem ocupa, a primeira coisa que se analisa não é a nossa capacidade e um currículo geral. Mas quando se tem uma comparação, a comparação não é feita de igual para igual. O que acontece? Começa a te inferiorizar, a te minimizar determinados assuntos para que essa pessoa ela cresça, né? Exato. Minimizando, inferiorizando, descredibilizando, né? As questões relacionadas a como é que vai ser essa logística com o filho, se você tem filho, né? Se você não é casada, se você não tem um parceiro que possa te ajudar nesse cenário, como é que vai ser? Então, existe de fato uma percepção de descrédito, de desvalor da figura feminina. Esse assunto que vocês acabaram de falar é muito importante, porque a violência eleitoral relacionada às campanhas femininas, ela começa exatamente aí. E principalmente na era da internet, assim, absurdo, de uma coisa absurda, né? Porque 70% de toda a violência que nós vemos nas campanhas eleitorais são destinadas às mulheres, exatamente para isso, para inferiorizar. E os ataques às mulheres e os homens são diferentes. Então, a mulher sempre ela é atacada pelo próprio gênero em si, pelo comportamento e por questões, por ser mulher. Então, o homem ele não tem que responder pela aparência, ou o cabelo dela, ou o jeito dela, ou a voz dela. Então, é como se nós fôssemos atacadas não por nós, as mulheres, não pela
pela campanha em si, pelas propostas, pela capacidade como política, mas como mulher. Apenas por ser mulher. Em São Paulo, isso houve na campanha de Tabata Amaral e outras de uma forma muito violenta, porque elas chegaram a ter imagens produzidas por, né, vamos dizer assim, inteligência artificial, que levavam ao nudismo também. Então, é exposição da nudez das candidatas. E da vida pessoal também, né? Sim. Em relação até o próprio relacionamento sendo exposto de uma forma esdrúxula. E é absurdo, porque são cenários completamente distintos, Exato. mas associado à descredibilidade, né? À incapacidade. A gente pode lembrar, inclusive, o episódio que teve na época da Dilma, né? Enquanto presidente, ela nessa posição, quando houve o aumento do combustível, e que é uma situação que acontece em várias, né? Qualquer administração. Exatamente, né? Do Temer, do Bolsonaro, enfim. Mas na situação com ela, existiram imagens que foram circuladas, né, que associavam exatamente essa questão que a Raquel trouxe, de como ela era vista, né, ou questionando essa feminilidade dela, enfim. Então, a gente entende que eles fogem do campo da cognição ou da competência. E né? até a violência mesmo contra a mulher. Exato. A violência sexual, né? Como Ela vemos é aí vários preenchida passos. por uma espécie de misoginia, né? Então eu acho que é algo que a gente tem que discutir, porque todos nós, por enquanto, viemos de uma mulher. Isso. Né? Então a gente tem que refletir isso sobre o aspecto psicológico mesmo, né? E para além disso, assim, pelo aspecto social, é muito importante, assim, que embora, por exemplo, estejam aqui só mulheres, convidadas no caso, né? Falando sobre isso, é importante que a gente lembre sempre que essa questão de gênero é uma pauta social, que assim, não tem como a sociedade ela avançar sem a gente estar debatendo sobre isso, né? Sem a gente ter uma sociedade de igualdade, de paridade. Quando a gente vai falar que a mulher ela é desmerecida em contextos outros que não, por exemplo, as propostas dela dentro de um cenário político, é porque não há um aceite que aquele corpo político ele esteja ocupando aquele lugar. Nós, mulheres, não nascemos para estar ocupando aquele lugar, né? Aquele lugar. E aí, por isso que a gente tem que reafirmar. A gente tem que reafirmar que a gente pode estar na posição de chefia. A gente tem que reafirmar que a gente pode estar numa posição política. Enfim, essas reafirmações, elas são necessárias. Antes de mais nada, o que um homem não vai precisar, porque, abre e fecha aspas, naturalmente, o homem está ocupando um local que socialmente é dele. Quem não está ocupando aquele local somos nós, mulheres. Por isso a reafirmação. Antes de qualquer coisa, né? Exato. Vamos lá? Dá uma paradinha aqui para chamar o Ian Sobral, que tem informações da eleição no Recife. Alô, Ian. Boa tarde, Ian. Tô te ouvindo, Ian. Oi, Marcos. Boa tarde para você. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando esse dia de cobertura aqui na tela da TV Nova. Eu estou no bairro de Água Fria, mais especificamente na rua Zeferino Agra. É um ponto importante porque aqui, gente, tem essa escola que é um dos pontos de votação, o Colégio Alfredo Freire. Agora são 4 horas mais 48 minutos, gente, 12 minutos para o encerramento da votação. Inclusive a equipe do TRE já veio falar com a gente, alertando sobre o fechamento dos portões. Mas aqui o que chama atenção é essa movimentação que está intensa. Agora há pouco tinha um pouco mais gente passando, mas ainda tem gente chegando para votar. Ainda tem gente, acredite, catando nos santinhos que estão aqui no chão para procurar um candidato, talvez a vereador, talvez até mesmo para prefeito. Outro ponto, aproveitando que eu falei do santinho, gente, é essa questão do lixo aqui. Repara como tá, isso aqui é somente dentro da escola. Tá assim aqui dentro, mas tá assim também lá fora. A gente tá andando lá por fora, a gente tem observado essa questão do lixo nos meios-fios, nas ruas, nas esquinas, um pouco mais adiante, até mesmo no quarteirão mais distante, porque tem muito santinho na rua e todo mundo sabe, é um problema que está acontecendo há muito tempo, que acontece sempre em todas as eleições, em que infelizmente a gente acaba vendo por aqui. Vamos continuar aqui na expectativa, já encerramento, já o fechamento, né, das escolas, e a gente segue assim, se tiver novas histórias para contar para vocês. Marcos. Ok, Ian Sobral, direto do Recife, são 4 da tarde, 49 minutos, é a reta final da eleição 2024, o primeiro turno. O Felipe Cavalcante está em Olinda, também tem informações nessa reta final, não é, Felipe? Pode falar, Felipe.
Olá, voltamos com informações da votação em Olinda. Nesse instante estamos no Colégio Imaculado Coração de Maria, um dos maiores em número de eleitores que estarão aptos a votar aqui no município de Olinda, no bairro Novo. E nesse momento, movimentação muito tranquila por aqui, sem nenhum problema, sem nenhuma intercorrência. Mas, lamentavelmente, nós encontramos no entorno das calçadas aqui da localidade, no entorno do colégio, uma cena lamentável. As calçadas repletas de santinhos e candidatos, gerando muita sujeira. E a gente lembra que, por não haver a possibilidade de voto em trânsito nestas eleições, quem não estiver no domicílio eleitoral e não puder votar, deve justificar a ausência. Além do aplicativo da Justiça Eleitoral, disponível para Android e iOS, é possível justificar a ausência da votação por meio do formulário de requerimento de justificativa eleitoral. O documento deve ser preenchido, deve ser entregue e preenchido nas mesas receptoras de votos ou de justificativas instaladas nos locais divulgados pelo TRE de Pernambuco e pelos cartórios eleitorais. Eleições 2024. TV Nova, de olho no voto. Aí o Felipe Cavalcante, direto de Olinda. Agora vamos para Brasília. A Thalita Laurino também tem informações dessas eleições 2024 em Brasília. Pode falar, Thalita. Daqui a meia hora se encerra o prazo para votar no primeiro turno das eleições municipais de 2024. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, apenas 0,3% das urnas eletrônicas apresentaram problemas e tiveram que ser trocadas. Mais cedo, alguns eleitores alegaram que tiveram problemas para acessar o aplicativo do e-título. Segundo o TSE, houve um congestionamento no sistema. Em 1 minuto, mais de 7 milhões de pessoas chegaram a acessar o aplicativo. De acordo com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, até agora as eleições ocorrem de forma tranquila, sem ocorrências graves. Até aqui as eleições estão tranquilas, não há nenhuma ocorrência, mas nada significativo. Todas as providências que foram adotadas, todas, tanto de segurança de eleitores, a chegada das urnas devidamente nos locais, tudo que foi previamente adotado, todas as medidas adotadas estão hoje com os seus efeitos comprovados. Acompanhe a cobertura completa das eleições logo mais, às 17 horas, no programa De Olho no Voto. De Brasília, Thalita Laurino. E você acompanhando aqui na TV Nova Nordeste essa cobertura das eleições 2024. Estamos aqui debatendo então nessa reta final, enquanto não se encerra a eleição, nesse primeiro turno, Valesca Andrade, a política e as mulheres e a política. Falando aqui, minha gente, quando a mulher ela tem um cargo político, eu acho que a visão, ela é uma visão ampla. Acho que por todo o nosso histórico, por toda a nossa cultura, e outras questões que a gente também pode levar, do nosso dia a dia, para que a gente consiga, fazer com que as outras mulheres também se identifiquem com a gente. E aí, seja num cargo de prefeito, de presidente, enfim. Governadora. Governadora, é evidente. Às vezes, também o que eu vejo muito eu acho que falta também um certo apoio de uma mulher com a outra. No próprio ciclo, verdade. Porque os homens, quando estão nesse meio político, a gente sabe que um defende um partido, outro defende, mas no final tem várias coligações que acabam se beneficiando de alguma forma. As mulheres, elas precisam também ter, vamos dizer assim, essas conexões, entre elas, e principalmente com mulheres que têm esse cargo, que representa uma representatividade muito grande. As suas amigas já responderem aqui, estão chamando com urgência aqui Caruaru. Caruaru. Tá a Renata Moura está em Caruaru nessa reta final da eleição, primeiro turno. É isso aí, Renata? Pode falar. Falamos aqui direto de Caruaru, onde agora a gente está no Colégio Municipal Álvaro Lins, que é o maior colégio eleitoral aqui do município. Por aqui a movimentação está bem tranquila, o pessoal
já fez a sua cidadania, já exerceu sua cidadania muito cedo. O pessoal que está trabalhando aqui pela Justiça Eleitoral informou que de manhã estava muito mais movimentado do que agora à tarde, né? A gente já está chegando aí na reta final da votação. E aqui, ó, tem uma família, né, que veio exercer a sua cidadania. Meu amigo, qual o seu nome? É Gutenberg Dantas. Seu Gutenberg, o senhor já votou, não foi? Já votei e votei bem. Olha, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor pegou fila, alguma coisa assim, ou foi rapidinho? Foi rapidinho, não houve problema não. Cheguei, primeiro, ancião, né? Ancião tem acesso. Então eu votei, nós votamos, tranquilo, sem problema, viu? Com prioridade, né? Com prioridade. E a senhora também já veio votar, trouxe o netinho junto, não foi? Sim, também. Já para ensinando cidadania, né? Ah, já botei na urna também para Foi mesmo? votar. Votou ou não votou? Votou junto? Votei junto. Foi legal? Sim, foi. Maravilha. Qual o seu nome? Ítalo. Ítalo, você tem quantos anos? 8. Tá joia. Tá aí então. Obrigada, pessoal. Obrigada, família. Tá aí então. Aqui em Caruaru, né, tá tudo muito tranquilo. O menininho já veio aqui, já exerceu sua cidadania também, junto com a família, né? E a gente segue aqui acompanhando toda a votação. Aqui, como eu falei no início, né, o maior colégio eleitoral do município de Caruaru, com 7.269 eleitores, divididos em 19 sessões eleitorais, né? O município segue dando exemplo de cidadania. A votação aqui em Caruaru foi realmente bastante rápida, com muita tranquilidade. Não teve nenhuma ocorrência assim, né, que precisasse de polícia ou algo do tipo. Então, o caruaruense está de parabéns, né? Mais uma eleição que chega aí na sua reta final com muita tranquilidade. A gente agora espera, né, a apuração e que vençam, né, os candidatos, né, os vereadores, os prefeitos, o prefeito, na verdade, que vai aí governar essa cidade tão querida, tão grande, tão especial pelos próximos 4 anos. Eleições 2024, TV Nova, de olho no voto. Com certeza, Renata, apuração que começa daqui a pouquinho, quase já na hora de terminar, Valesca, a eleição, né? São 4 horas e 56 minutos, daqui a 4 minutos. Vamos aí encerrando esse primeiro turno. Você fez algumas colocações aí, antes da Renata falar. Vai o pessoal aqui responder. Pode ficar à vontade. Eu ia falar um pouco até do aspecto psicológico. Acho que é muito importante essa questão, porque como a gente falou, os espaços são feitos pelos homens de maneira geral, espaços de decisão, espaços de poder. E isso reflete muito nos ambientes. Quando as mulheres elas ingressam nos espaços de poder, elas passam a tornar esses locais mais diversos, mais acolhedores para todos os públicos. Então, hoje, 50% das famílias brasileiras já são chefiadas por mulheres. E quando nós ingressamos no espaço de poder, levamos a preocupação que nós temos no nosso dia a dia, da primeira infância, dos idosos, né, do cuidado. Então, ampliamos o cuidado. E outra coisa que é muito importante, as mulheres, quando assumem o poder, são menos corruptas, tendem a fazer espaços de poder mais abertos, mais participativos, de escuta à sociedade. Então, essa mudança de postura, às vezes que a gente deseja tanto e luta por um país menos corrupto, menos desigual, que dê chance mais às pessoas, acho que passa definitivamente, inclusive, pelo aspecto psicológico da mulher. Né? Nós levamos um olhar de levar para as outras pessoas, mesmo que muitas vezes nós não compreendamos tanto aquele espaço. Empatia, nós conseguimos, né, representar a todos, então, verdade, com qualidade. Eu costumo dizer que a gente não consegue ser aquilo que a gente não vê. Então, se a gente não vê tanta mulher na política, nesse cenário, a gente não vai conseguir ser, porque você não está conseguindo encontrar uma identificação, uma representatividade. E isso parte também do que você trouxe muito bem. Será que as mulheres votam nas mulheres, né? Isso. Será que existe, de fato, esse apoio? Ele precisa e o eleitorado maior é das mulheres. Exato, exatamente. Então, 52%. Exato. Se a gente for para a questão histórica, a Margaret Thatcher, quando ela assumiu como primeira, né? O último balanço, o fechamento da... Vamos lá, tá vazando aqui. Isso, agora ao vivo é assim. Eu acho que eu tenho informado, deve ser o TRE, o último balanço do TRE, né? Tá. Se tiver imagens aí para esse último balanço, fique à vontade aí, pode colocar, viu? Acho que ainda não. Acho que deve estar comunicando lá dentro. Vamos lá. Então, estão lá ajustando, né? A gente continua então com esse debate aqui. Ótimo. Fala de Thatcher. Isso, quando ela assumiu... A dama de ferro. Isso, exatamente. Quando ela assumiu e perguntaram para ela, né? Você vai trazer outras mulheres para dividir com você o ministério? Ela disse, de jeito nenhum.
né? De forma alguma, aquelas tagarelas e tal. Então, existe, inclusive, ela tinha uma percepção como algo de elogio, né? De uma crítica positiva, o comportamento mais masculinizado. Então você percebe que de fato isso são questões que ainda, isso ter acontecido há tanto tempo, mas ainda é muito real, é muito forte. Né, essa questão da necessidade do voto, né, de entender esse apoio, esse suporte dentro do próprio contexto feminino. Então isso aí não é só aqui, né? Essa discriminação contra a mulher na política exato, é mundial. Marcos, é um debate universal, é mundial. O país mais democrático do mundo, que são os Estados Unidos, talvez agora que possa vir a ter uma presidente, né? Mas é sempre, eu gosto muito de bater nessa tecla, assim, por exemplo, a gente tem os Estados Unidos como sendo o país mais democrático do mundo, mas muito numa perspectiva da formalidade do que propriamente da matéria, né? Porque aí se a gente vai ver os processos de gueto nos Estados Unidos, enfim, e aí essa falta de representatividade em locais de poder, eu acho que para a gente analisar a democracia de um local, a gente precisa analisar a composição dos espaços de poder. Então, se a gente tem uma hegemonia dentro daqueles espaços de poder, a gente não consegue se sentir muito representado. Ainda que, por exemplo, a gente tenha mulheres ocupando esses espaços. Eu acho que o discurso, ele é muito para além do mulher vota em mulher, né? Porque eu tenho mulheres, por exemplo, aqui, que elas em absoluto em nada me representam. Que outros homens me representam muito mais nas pautas, em pautas que são centrais do que determinadas mulheres. Então, eu acho que na medida em que a gente entende, né, a gente ultrapassa essa linha do sujeito. Não é a mulher pela mulher, é a mulher pelo que aquela mulher ela representa. É a luta de uma categoria social e que não é à toa que há uma diversificação. Por quê? Porque se eu sou uma categoria oprimida historicamente, etc., obviamente, quando eu assumo um espaço de poder, eu vou tentar puxar para mim outras categorias oprimidas socialmente. Então, se trata, na realidade, da gente ter um método hegemônico. Esse método hegemônico é feito de homens, sobretudo homens brancos, com poder aquisitivo para outros homens nesse mesmo contexto, e a gente romper com isso. E esse rompimento, embora a gente fale muito de gênero e etc., esse rompimento, ele vem por questões de gênero, classe, raça, então, que são questões também imprescindíveis para a gente poder avançar, né? Sim. Socialmente falando. O TRE está chamando agora sim para o último boletim, é isso? Pode colocar no, por favor, aí, o pessoal do TRE, a Charlene, que está acompanhando aí, né, esse encerramento desse primeiro turno das eleições 2024. Todos, agradeço a presença de todos aqui nesse momento especial para celebrarmos esse dia de festa. Agora há pouco, às 17 horas, encerramos com sucesso a votação das eleições de 2024 em todos os nossos 184 municípios, com a participação de mais de 7 milhões de eleitores pernambucanos. Desejo destacar que o processo eleitoral transcorreu de forma extremamente tranquila e ordeira, como dão conta os relatos que recebemos oriundos dos rincões do nosso estado. Aproveito essa ocasião para agradecer todos os envolvidos, desde os mesários, servidores voluntários, juízes, promotores, procuradores, advogados, desembargadores e até as autoridades que garantiram a segurança e a integridade do pleito, inclusive a vocês jornalistas que nos acompanham desde o início desta longa jornada. Em algumas horas conheceremos os nomes daqueles que foram escolhidos para os cargos de vereador e prefeito em nossas cidades, em todo o nosso estado. Este é o momento de celebrarmos a cidadania, onde cada voto importa e contribui para o fortalecimento da democracia. Acrescento que é uma enorme honra pessoal e um privilégio partilhar desta celebração na condição de presidente desta quase centenária instituição. Em seu nome, desejo agradecer a todos. Muito obrigado a todos os pernambucanos e a todos vocês pelo brilhante trabalho. Muito obrigado, boa tarde. Você vai assumir? Tem um negócio de disco, né? Sim, eu tô aqui já, tá lá. Mexi, a foto dela ficou aqui, agora não tem foto.
Ok, pessoal. Vamos continuar aqui a parte daquela audiência de custódia. O juiz de Pesqueira realizou a audiência de custódia única até o presente momento. E nessa audiência de custódia eram 6 pessoas presas e o juiz vai arbitrar fiança. Então, eles serão liberados, tão logo seja estabelecido o valor da fiança, o pagamento, eles estarão liberados. Com respeito ao nosso atendimento durante o dia, nosso disque eleitor, ele registrou 12.708 atendimentos, dos quais 10.087 foram feitos pelo nosso chatbot Júlia. A maioria dos chamados foram para os eleitores perguntando o local de votação e todos foram atendidos prontamente. 587 bandeiras foram apreendidas hoje em Recife, porque nosso pessoal de rua encontrou as bandeiras que foram esquecidas, que deveriam ter sido tiradas às 22 horas de ontem, mas o nosso pessoal na rua recolheu as 522 bandeiras. A partir de agora, 17 horas, os locais em que não se encontram mais eleitores, a primeira ordem é fechar a porta de acesso do local do estabelecimento de votação. Ao fechar, faz-se um pente fino, vai se perguntando às pessoas que estão presentes para formar fila, porque quem estiver às 17 horas dentro dos estabelecimentos local de votação, essas pessoas automaticamente irão se identificar. Por que se identificar? Porque tem pessoas que ficam na fila errada. Então a gente se identifica, confirma que ela é daquela sessão, entrega uma senha a essa pessoa e ela tem o direito de votar até o final daquela fila. Os locais dentro da escola que não tem mais ninguém, se anuncia, sessão número 77 vai fechar, tem alguém, se verifica. Uma vez fechado, o mesário procederá o encerramento da urna. Encerrado, sai-se o boletim de urna. O boletim de urna, então, é colocado, fixado no local da votação. Fiscais presentes levam cópias e 2 outras cópias vão seguir para o cartório. Assim, em cada local, pela nossa logística, tem alguém para levar as mídias até o ponto de transmissão. E esses pontos de transmissão já foram publicados todas as 184 cidades foram designadas. É possível que algum desses pontos de transmissão que dependem da ligação com o TSE, alguns nós testamos e estamos verificando. Se um deles vier a falhar o link, porque pela primeira vez são cidades distantes com a intranet baixa, se por acaso um deles vier a não conseguir transmitir, o plano B é o de outrora. Recolhe-se todos, vão para a cidade mais próxima ou ponto de transmissão mais próxima, mas todos estão inicialmente prontos para fazer essa transmissão. Só estou informando porque, uma vez que pode iniciar a transmissão, como falou no meu relógio, são 17h10, estão iniciando a fechar. E pode ser que logo em breve inicie-se aquela famosa números aparecerem, desde que o sistema do TSE de resultados, que dessa vez não está no aplicativo, é o site de resultados.tse.jus.br, e a partir dali você pode acompanhar o Brasil todo. Essas foram as considerações, e que apenas gostaria de informar vocês que transcorreu normal, todos os juízes presentes, todos os chefes de cartório também, não houve nada fora da anormalidade. Foi algo assim, uma eleição bem atípica. As pessoas até acharam que em Recife teve muitas pessoas que não, a população votou mais rápido, então não teve aglomerações, carro parado por 1 ou 2 horas na frente do local de votação. E assim se tornou mais rápido, por isso o trânsito está mais fluido, porque foi rápido por apenas serem 2 votações. E assim os mesários, vocês perceberam que eles atenderam rápido. A maioria tinha 2, 4, 5 pessoas na fila, e já desde manhã quero agradecer aos mais quase 100 mil colaboradores, em que eles que estão fazendo agora a parte final para finalizar com a transmissão, mas eles desde manhã compareceram, cumpriram os regulamentos, atenderam as pessoas com cordialidade, com
paciência, com qualidade. Então isso é muito bom, porque eles nos representam, nós servidores. E quero aqui também agradecer a todos os servidores do TRE, e principalmente a presidência e toda a alta corte, que deu apoio. Não foi fácil, porque essa eleição pode não parecer, mas ela foi mais difícil que a de 2022, mais difícil que a de 2020. Porque muitos problemas que a gente venceu. Então, eu estou muito feliz por estar aqui anunciando e agradecer a todo o nosso corpo de servidores, funcionários, do mais simples ao mais importante, que a presidência confiou e deu todo o apoio para todas as decisões necessárias para ser decidida uma eleição tão calma. Jorge, por favor, traga os números aqui. Gente, vai falar agora George Maciel, secretário de Tecnologia da Informação do TRE Pernambuco. Boa tarde a todos. A gente, na última parcial que fez, a gente chegou a um número de 241 urnas substituídas, nenhuma urna passou para manual, toda a eleição foi feita de forma eletrônica. Esse número de 241, só lembrando aos senhores, a gente está usando um contingente próximo de 24 mil urnas no estado, 23.979, então isso representa 1%. Está aquém daquilo que a gente estimou inicialmente, está aquém daquilo que a gente teve como número na eleição de 2022, tudo dentro do previsto, tudo transcorreu da melhor forma possível. Esse número ainda pode variar um pouco mais, porque a gente ainda está, vocês sabem que a urna não tem conexão, então a gente depende de informações que vão vindo dos mais de 3.330 locais de votação, então pode ser que mais para frente a gente tenha um número um pouquinho maior, mas dentro da normalidade, dentro daquilo que foi previsto, a gente esperava um número de menos de 2%, né, Elson? E a gente fez ainda menos. Só para vocês terem ideia de volume de substituições, assim, lembrando que essas substituições são normais, elas acontecem nesse contingente grande de equipamentos que a gente tem equipamento com mais de 10 anos, inclusive, funcionando nessa eleição. A gente teve em Recife 16 substituições apenas, em Olinda 7, Jaboatão 13, Caruaru 19, Petrolina 4 e Paulista 6. Vou repetir para vocês, vamos lá. Essas são as cidades que eu selecionei, que são as cidades onde pode ter segundo turno, mas assim, são cidades grandes, assim, mas só para vocês terem uma ideia do volume. Vamos lá, Recife, 16 urnas, Olinda, 7 urnas, Jaboatão dos Guararapes, 13 urnas, Caruaru, 19 urnas, Petrolina, 4 urnas, Paulista, 6 urnas. Tudo funcionando bem e agora a gente já está entrando na etapa de começar a receber os votos. Então, assim, é aquela logística dos mesários começarem a encerrar, emitir os BUs de fechamento das urnas, gravar as mídias e encaminhar para os nossos cartórios eleitorais e ponto de transmissão para que a gente comece a apuração. Então, já vocês começam aí. Lembrando que os resultados estão disponíveis no site resultados.tse.jus.br, roda tanto em computador como celular, da melhor forma que vocês precisarem, é um site responsivo. Posso? Geral do Estado, até o momento, a gente tem 241 urnas eletrônicas substituídas, nenhuma urna passou para manual, a eleição totalmente eletrônica no estado de Pernambuco. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu só explicar uma coisa. Pessoal, nós estaremos aqui até a última cidade a encerrar. Diante disso, o pessoal do nosso com Vanessa e Gilvan vão coordenar qualquer necessidade de alguma entrevista ou locução. Gilvan e Vanessa vão anteceder qualquer entrevista, locução, mas estamos aqui sem pressa. Até a última urna ser transmitida, nós não arredaremos pé daqui. Alguma pergunta? Todas as prisões, nós avisamos isso aqui, é dada pelo SDS. As prisões, elas são administrativas. Só entra, quando eu falei sobre a ausência de custódia, é porque no momento em que da prisão transforma em uma prisão preventiva, ela passa a ser da justiça. Então, por isso que eu anunciei a de custódia. As demais são administrativas. E é por isso que a SDS que declara os números para que não haja conflito de números. Então, por isso que eu só anunciei a de custódia, porque ela veio para a justiça. Nós já estamos dando que os 6 serão liberados. Então, o juiz está arbitrando o valor da fiança. Uma vez pagos, estão liberados. Pois não.
Em Pesqueira foi audiência de custódia, porém foi videoconferência e as pessoas detidas estavam na cidade de Santa Cruz de Capibaribe e o fato ocorreu em Vertentes. Alguma pergunta? Boa pergunta. O Pardal é um aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral. Tão logo ele informe, porque nesse momento os cartórios é que passam a receber. E nós não ficamos nesse momento questionando o cartório. Quantos você executou, quanto você fez? Porque a intenção é urna votar. E o TSE deverá, ainda hoje ou no mais tardar amanhã, anunciar o quantitativo de diligências que foram em cada cidade, quantitativo, e como nós respondemos no sistema também o que é que ele aconteceu, como é que foi indeferido, aí esses dados poderemos ter melhor consolidados amanhã. Então logo o TSE dê o número, que é um aplicativo total ingerência do Tribunal Superior Eleitoral. Alguma pergunta mais, senhores e senhoras? Pois não. Veja só, como falamos, tão logo qualquer local de votação seja encerrado, o que pode ter acontecido, já são quase 5h20, é só o deslocamento do local do local de votação para o ponto de transmissão. Por exemplo, Birajuba, o maior ponto de Birajuba ficava na frente do cartório, que é o TJ. Hoje é um ponto de transmissão, então basta fechar lá, atravessar a rua e começa a transmissão. Então, agora sim, a transmissão, nós estamos lá. Quando nós colocamos a mídia de resultados, é o sistema do TSE quem recebe, não é o nosso sistema. E aí o TSE que abre o caminho, ele, ao receber, ele processa e o resultados, que é o resultados.tse.jus.br, é ele que libera. Estamos aguardando o resultado. Aí o diretor do TRE, o Orson Lemos, no último boletim, nesse encerramento desse primeiro turno das eleições 2024. Ainda tem muita gente votando em algumas sessões, ele informou aí. Também teve uma informação de que houve no máximo 1% de problemas nas urnas, que foram substituídas, trocadas em várias cidades, e foram mostrados números de urnas substituídas nas cidades onde poderão ou podem ocorrer um segundo turno. Mas foi uma eleição tranquila, foi uma festa democrática, como colocou lá o presidente do TRE, dona Valesca Andrade, onde aqui vamos encerrando esse debate com as mulheres e a política. Pois é, agradecer as meninas todas que estão aqui presentes, a Maju que está aqui. Maju, obrigada, viu? Maju, advogada especialista em direito eleitoral, a Janine Calisto, psicóloga, a Raquel Lins, cientista política. Arrasamos. A gente poderia ter aqui mais tempo, não era não? Porque a gente tinha assunto para falar aqui só, não tem não, minha gente. E diz que quando mulher se junta, né, assunto pra caramba, né? É o que falam, né? Né, Valesca? Marcos Valesca! Veja bem, Marcos Silva. Faz o seguinte, meu querido. Irmãzinha, foi um prazer ter você aqui, não é compartilhar com você. Tá chegando já ali, ó. Ó, tá chegando. Vai chamar um flash. Já estamos mandando sair, ó. Ó pra aqui, ó. Já tá chegando aqui, ó. Fala pertinho aqui de mim. Pedro Paulo tá chegando aqui. Serginho. Pedro Paulo. Vocês sabem que a nossa apuração é muito organizada, né? Muito organizada. Senta aqui. Agradecer aqui a nossa... querido, não é seu horário ainda não. Calma. A Maju Leonel, a Raquel Lins, a Janine. E chamar o Jonas Sobrinho, que está acompanhando a eleição de Vitória com informações. Pode falar, Jonas. Boa tarde, Marcos, e boa tarde aos telespectadores da TV Nova. Pois é, a gente está aqui em frente ao cartório eleitoral em Vitória de Santo Antão. Devido ao horário, agora são 5h18, a votação, né, já foi encerrada, porém algumas pessoas que ainda estavam ali na fila continuam a votação. Pleito tranquilo durante todo o dia, a gente registrou, no FAD, a gente recebeu uma informação, 2 pessoas foram detidas porque estavam em um veículo e jogando santinho de candidato
pela janela do veículo. E essas pessoas foram flagradas fazendo isso, que não pode, né, um crime eleitoral, e foram conduzidas até a delegacia. Mas uma urna foi substituída, porque em todo Pernambuco foram 45 que tiveram alguma intercorrência e precisaram ser substituídos, e dentre esses municípios, esses 65 municípios, Vitória de Santo Antão também estava. Mas ou mais, desde cedo até agora, a gente conclui que foi um pleito tranquilo. Chegamos aqui também, conversamos com aqui do cartório, só que o juiz, ele saiu para ir em algumas sessões, para verificar alguma coisa, e por isso não falou com a gente, mas até garantiu que falaria em breve. E a nossa continua aqui para levar as informações em real para os telespectadores da TV Nova. Eleições 2024, TV Nova, de olho no voto.